Muito bem, pessoal, bem-vindos então a essa aula grátis de como formatar o seu computador. Como eu havia prometido, essa aula então é um bônus para todo mundo que se inscreveu para participar da minha lista de contatos, a lista de contatos da Multiplica Digital. E nesse vídeo ele vai ser totalmente feito na tela do computador. Vocês não vão ver minha imagem, só vão apenas escutar a minha voz e ver todo o conteúdo que eu vou ensinar para vocês durante essa aula. O meu objetivo em compartilhar esse conhecimento é mostrar para vocês como que é o processo de formatação de um computador. Como que vocês podem pegar um computador que está com problema, está com vírus, enfim, que está dando problema e tem a necessidade de realizar uma formatação, de trocar o sistema. Basicamente eu vou mostrar para vocês então como fazer todo o processo a partir do zero, chegando até o momento em que ele fica pronto para o uso novamente. Para essa aula dar certo, então, e para você conseguir acompanhar ela com clareza, eu criei aqui um checklist. Esse checklist eu deixei disponível para download na descrição dessa aula. Você pode baixar ela e para ficar mais fácil, ficar mais tranquilo de você acompanhar todo o conteúdo que vai ser ensinado aqui. Em primeiro lugar, então, aqui tem eu tenho o checklist dos itens necessários para a formatação de um computador. O que você precisa fazer e ter antes de formatar o computador? Primeiro, que eu considero as duas coisas mais importantes são os backups. Tanto os backups dos arquivos como os backups dos drives. Para quem não sabe, backup então significa cópia de segurança. Quando você faz umas cópias das informações em um lugar que não corre o risco de ser perdido, danificado durante o processo da formatação. Uma coisa que eu não falei antes é que durante essa aula eu vou dar algumas dicas para vocês. Além do conteúdo, eu também vou passar algumas dicas que são de acordo com o conhecimento e da minha experiência como técnico em informática, como assistente técnico para quem vinha me procurar para prestar assistência para eles. E a primeira dica é o seguinte: se vocês levarem um computador de vocês para uma assistência técnica e eles disserem que não foi possível recuperar os arquivos antes da formatação ou depois, eu já digo para vocês que isso é impossível. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer tipo de configuração que possa ser feita no computador, qualquer tipo de modificação, os arquivos podem ser copiados. Só existe um único caso para que os arquivos não possam ser copiados. E esse único caso é quando uma peça interna lá do gabinete de vocês é queimada. Eu estou me referindo ao disco rígido. Se essa peça realmente queimou, aí sim você perdeu todos os seus arquivos. Mas se não foi formatado o HD e deu algum problema no sistema, vocês não conseguiram mais ligar o computador, qualquer outro tipo de problema que não seja HD, disco rígido queimado, os arquivos de vocês têm como fazer recuperação. Então, se chegar o técnico para vocês disser que o backup de vocês foi perdido, foi negligência. Vocês podem até processar eles que vão estar totalmente certos. E essa dica eu passei para vocês porque já aconteceu comigo, eu já vi isso acontecer, de pessoas disserem que perderam os arquivos e o cara lá que formatou não conseguiu recuperar. Então, sempre quando eu ensino a trabalhar com o computador, a fazer formatação, eu já friso muito bem essa parte do backup. Tanto que a primeira coisa que nós vamos fazer é realizar os backups dos arquivos e dos drives. Essas são as primeiras coisas necessárias para a formatação do computador, os itens do nosso checklist. Outra coisa que é necessário é você ter um CD, ou um DVD, ou um pendrive, ou um cartão de memória. E esses aqui são os dispositivos que irão realizar a formatação. A partir de um desses dispositivos que o computador de vocês vai ser formatado. Pode ser um CD, pode ser um DVD, um pendrive ou um cartão de memória. A minha recomendação para esse tutorial, para essa aula, é que você utilize um pendrive. Por quê?
pode ser que você não consiga encontrar DVD e é muito improvável que nessa aula você consiga utilizar um CD. CD tem a capacidade de espaço muito pequena e não com o cartão de memória é mais utilizado para celulares do que para computadores e talvez alguns notebooks. Então, talvez você queira substituir o pendrive para o cartão de memória se não tiver o pendrive e tiver o cartão de memória, tá? Mas nessa aula eu recomendo a utilização de um pendrive. Outra coisa que vai ser necessário também é os arquivos de instalação do sistema operacional, porque é a partir desses arquivos que nós vamos fazer o computador voltar a funcionar após a formatação. Quando nós fazemos a formatação no computador, tudo que existia nele é apagado e é necessário colocar o novo sistema de novo porque não existe mais. Então, precisamos dos arquivos de instalação do sistema operacional. Nessa aula eu vou mostrar para vocês em cima do Windows 10, mas você pode fazer com outras versões. Nessa aula eu vou ensinar com o Windows 10. O processo com outras versões, por exemplo, o Windows 8, o Windows 8.1, acho que o Windows 7 também tem algumas semelhanças com o Windows 10. Então, mas eu recomendo que você utilize o Windows 10 porque ele é o mais famoso, mais utilizado, é a última versão, ok? Esses então são os itens necessários para você fazer uma formatação de um computador. Se você quiser fazer essa aula aqui da exata maneira que eu vou mostrar para vocês, vocês vão precisar desse outro checklist aqui, o checklist dos programas usados nessa aula. O primeiro programa que está sendo usado é o programa VMware Workstation. Ele é um programa de virtualização de computadores. Ele serve para criar imagens, criar computadores virtuais dentro do meu próprio computador. E dentro dele nós vamos simular o computador da nossa formatação, ou seja, eu não estou fazendo o processo, não vou aplicar a aula em um computador de verdade, mas sim em um computador virtual. Vamos fazer uma simulação de formatação. Porém, se você quiser fazer um computador de verdade, um computador real, fazer a formatação acontecer mesmo, você pode seguir o passo a passo que é a mesma coisa. Se não, você pode baixar esse programa VMware Workstation e fazer a formatação nele. Como já tinha dito, é necessário os arquivos de instalação no Windows 10. Eu estou usando 32 bits. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui a página de download do programa do sistema operacional Windows 10. Só um pouquinho. Beleza, pessoal. Abri aqui então a página de download do Windows 10. É uma página oficial, página da Microsoft. Você pode baixar direto da fonte, direto do próprio fabricante do sistema, a versão do Windows 10. A única diferença é que aqui não precisa do número de série do seu computador. Se você não tem número de série, você pelo menos pode baixar os arquivos. Eu já baixei, tá? Já cliquei aqui no botão e já baixei o arquivo. Ele está lá na minha pasta de downloads. Eu baixei a versão do Windows 10 32 bits. Eu posso mostrar em alguma aula lá do canal do Multiplica Digital como fazer um download de um sistema operacional Windows 10 direto da fonte. Mas para essa aula, se você quiser, então você faça o download aí e depois pode continuar assistindo esse vídeo. Um detalhe, o download ele demora em torno de 2 horas, porque os arquivos são bem grandes, dá em torno de uns 3 GB. Então, se você quer acompanhar essa aula exatamente passo por passo na primeira execução, eu sugiro dar um pause nesse vídeo, abre esse site e baixa o programa. Aí depois que terminar, você pode continuar a aula normalmente. Vamos voltar para o nosso checklist então. E o Camtasia Studio eu estou usando para gravar essa aula. Então, se você quiser, digamos, gravar algo semelhante e postar no YouTube, baixa aí o Camtasia Studio também, Camtasia, acho que é Camtasia o nome. Baixa ele e grava a sua aula. Terminando o checklist, agora nós temos a lista de etapas da nossa formatação. Aqui nós então temos todo o passo a passo do que a gente vai fazer durante a nossa aula de formatação e instalação do sistema operacional.
A primeira coisa que nós vamos fazer é efetuar os backups. Deixa eu só passar então para a máquina virtual aqui. Tá aqui, ó. Vou maximizar ela. Essa então é a máquina virtual onde nós iremos realizar a formatação do nosso computador virtual. Aqui eu já deixei instalado a versão do Windows 7. Deixa eu abrir aqui só para mostrar para vocês. Está a versão Windows 7 Home Premium. Só que essa versão, como vocês podem ver em alguns pontos, ela está um pouco diferente do normal. É porque ela é uma versão em português de Portugal, não em português do Brasil. Então existem algumas coisas aí que não estão de acordo com o nosso idioma. Por exemplo, a lixeira aqui é chamada de reciclagem, não lixeira. Mas, como a gente vai formatar, isso não quer dizer muito. A versão do Windows 10 que nós vamos instalar, ela já está em português do Brasil. Então, digamos que já vamos corrigir o nosso problema. Como está lá no nosso checklist, então a primeira coisa que nós vamos realizar é um backup dos arquivos. Então, dentro do Windows 7, os arquivos eles costumam se encontrar na pasta do usuário. A pasta do usuário então contém todos os arquivos principais daquele usuário do computador, tanto as músicas como a área de trabalho, as imagens, tudo está aqui. E são esses arquivos que nós devemos salvar. A prioridade de salvação de arquivos é esse daqui. Arquivos que estão na área de trabalho, aqui fora, eles costumam estar aqui dentro dessa outra pasta chamada ambiente de trabalho, ou área de trabalho em português. Então, copiando todos os arquivos que estão dentro do usuário, vocês já estão fazendo a cópia. O local para que vocês possam fazer a cópia. Ah, louco. O local para onde vocês vão passar essa cópia. Geralmente as pessoas passam, os técnicos passam para outros computadores para conseguir fazer uma formatação completa do computador. Já vocês que se quiserem fazer uma formatação no seu próprio computador, podem deixar os arquivos de vocês salvos dentro do computador, dentro do HD de vocês. Só que para fazer isso, o HD, o disco rígido de vocês, tem que estar dividido em no mínimo 2 discos. Como que vocês vão ver se o disco de vocês está dividido em 2 discos? Abre lá o meu computador ou computador. Aqui nesse caso, vocês podem ver que essa máquina virtual tem apenas um único disco. Então eu não tenho como passar os arquivos que estão aqui nos meus documentos para outra pasta que não será formatada, até porque é esse disco que vai ser formatado e reinstalado no sistema. Mas nós podemos criar um outro disco, nós podemos dividir isso. Então a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é como dividir o disco para realizar um backup. Eu vou fechar tudo aqui e aqui vem o passo a passo de como dividir o disco. Primeiro, no ícone do computador vocês devem clicar com o botão direito. Abrindo esse menu, vocês vão ver que existe a opção gerir, que em português vai estar escrito gerenciar. Aí vocês vão dar um clique nesse botão normal e aguardar abrir essa janela aqui. A janela de gerenciador de computadores, eu não me lembro como é que está o nome em português. Mas dentro dessa tela, vocês devem procurar a opção gestão de discos. Assim que clicar nele, ele vai começar a carregar todos os discos que existem no computador de vocês. E está mostrando aqui então o disco C. Bom funcionamento, estado é o disco principal do computador. Aqui que nós vamos fazer a nossa divisão. Tanto faz vocês fazerem aqui ou aqui embaixo. O que deve ser feito agora para começar a divisão? Botão direito, reduzir volume. Clique nessa opção que vocês vão diminuir o tamanho
e liberar um espaço para fazer um outro disco, que é onde nós vamos fazer o armazenamento do nosso backup, onde não vai acontecer a formatação. Vamos só aguardar ele terminar de consultar essa redução de espaço para saber quanto a gente pode diminuir. E abriu essa janela, reduzir C. Primeira coisa que ele mostra então é o tamanho total antes da redução, o tamanho do disco, tamanho do espaço de redução disponível. Esse daqui é um número importante, que ele pode dizer quanto de espaço ele pode tirar daquele disco. Ele está dizendo que daqueles 61.437 megabytes ele pode tirar 29.900. Aqui embaixo então nós temos aonde escolher qual o tamanho. Por exemplo, se eu não quiser usar tudo aquilo, os 29.900, se eu quiser usar 15, eu digito aqui, ó, e ainda vai sobrar o restante para eu fazer um outro disco. Digamos que você não quer fazer 2, quer fazer 3, 4, conforme for reduzindo o tamanho ao número de discos que será criado. Mas aí fica a seu critério. No meu caso, eu vou usar o tamanho total. Aí, colocado o tamanho que eu quero, vou clicar no botão reduzir e aguardo terminar o processo de redução do disco C para criar um outro disco, um outro disco local. Esse processo, pessoal, vocês podem fazer na casa de vocês, no seu computador, para conseguir salvar os seus arquivos, não conseguir perder nada. E a gente faz constantemente isso aqui. Sempre vem os nossos clientes pedindo uma forma segura de salvar os arquivos, de não perder as informações. E eu sempre ensino esse processo aqui, que é um processo rápido, não demora e todos os computadores podem fazer. Beleza, como vocês podem ver aqui, então eu tenho o disco local C agora não mais com 60 GB, sim com 30 GB, e nós temos aqui um espaço de 29,20 GB não atribuído. Aqui que nós vamos criar o nosso disco. Botão direito, novo volume simples. Essa é a opção que nos importa. Aí ele abre o assistente de criação do novo volume simples. Primeiro passo é só seguir. E aqui eu escolho o tamanho desse novo disco, né? Vou deixar no total. Como eu disse, aqui é o mesmo processo de antes. Se quiser reduzir espaço para criar um disco menor, diminui o tamanho ali e vai em seguinte. Aqui onde nós vamos atribuir uma letra. O D já foi utilizado para o CD-ROM, vamos deixar a letra E. Vamos no seguinte. E aqui onde eu defino não formatar volumes ou formatar, sempre formate e sempre deixa o formato daquele NTFS. Novo volume vamos colocar como dados. Esse é o nome para esse disco. Seguinte. E aqui ele só dá um resumo de todas as alterações que vai acontecer e vamos clicar no botão concluir. Está formatando e pronto. Foi criado o nosso disco. Ele já até abriu aqui uma caixinha do disco local E. Eu já vou fechar aqui e vamos lá no computador dar uma olhada. Ó, já temos dois discos aqui, um para receber os nossos dados e outro onde vai ser feita a formatação. Agora, com o disco dados pronto, nós já podemos fazer o backup dos nossos arquivos. Vamos abrir a pasta usuário, vamos selecionar todos os arquivos que tem aqui e vamos copiar. Aí lá no disco local, na outra pasta, vamos no disco local E, eu vou criar uma nova pasta escrito backup. Vamos criar vamos criar uma nova pasta escrito usuário. Usuário não vai dar para pôr assim, o teclado está em português. E aqui vamos colar. Pronto. Isso daqui é só uma forma de exemplificar o backup. Eu não tenho muitos arquivos aqui. Então ele foi rápido, mas isso depende. Geralmente nesse passo aqui, o mínimo de tempo que costuma levar quando você pega o seu computador para formatar ou o computador de outras pessoas, o mínimo de tempo aí é meia hora, 20 minutos e o máximo pode ir até o infinito, dependendo da quantidade de arquivos.
Um detalhe importante que eu estava esquecendo. Você deve saber o tamanho de arquivos que tem aqui, a quantidade de arquivos, para saber se vai caber no disco local D, nos dados que você criou. Se não, você vai ter que abrir outros, ou colocar outras formas de salvar os seus arquivos. Beleza, já fizemos então o nosso backup. E podemos dizer que o primeiro ponto lá do checklist, que é backup dos arquivos, já está pronto. A segunda parte que vocês costumam fazer é o backup dos drives. O que são os drives? Os drives são os programas que fazem partes específicas do seu computador funcionar, como o som, a internet, que daí seria a rede, o vídeo, entre outras opções. Quando você formata um computador, você costuma perder esses arquivos. Então é importante copiá-los também. Deixa eu só mostrar para vocês aonde eles estão. Nós vamos voltar lá no gerenciar, ao botão direito no computador e gerir ou gerenciar. Aí dentro dessa janela, ao invés de gestão de disco, vocês vão em gestão de dispositivos. E aqui vocês vão ver todos os drives instalados no seu computador. Antigamente, nos computadores mais antigos, costumavam ter muitos problemas, principalmente nos drives de rede, drives de vídeo e drives de som. Era muito comum esses três tipos de drives não ficarem instalados após uma formatação, e aí tinha que ser instalado separadamente, utilizando um CD de instalação, programas de drives. Nas versões mais novas de sistemas, de computadores, já se instala normalmente. Eu não vou fazer diretamente o backup aqui nesse modelo. Eu vou mostrar para vocês, após a formatação, um programinha que eu utilizo que instala automaticamente todos os drives. Eu vou mostrar para vocês também como baixar esse programa. Que daí vocês não precisam se preocupar em estar copiando o drive antes da formatação e muito menos após a formatação ficar procurando o drive compatível com o teu computador. Tu só baixa esse programa num outro computador, passa para o computador que tu formatou, roda ele e vai ser tudo instalado automaticamente. Mas isso daí depois lá no final eu mostro para vocês. Aqui nesse ponto então, eu só estou mostrando para vocês aonde estão os drives e vamos seguir para o próximo ponto, que é a preparação dos arquivos para formatação do computador. Vamos fechar aqui. Como eu disse para vocês, nós podemos então escolher um dispositivo, seja o CD, o DVD, o pendrive ou cartão de memória. Nessa simulação aqui, nós vamos simular que é um CD. Eu vou colocar um CD aqui na unidade de DVD, um DVD de instalação do sistema, mas também eu vou mostrar para vocês como criar um pendrive com os arquivos do sistema. Como vocês podem criar um pendrive, por exemplo, para formatar um netbook que não vai entrar de DVD ou CD. Formatar a partir de um pendrive. Primeiro, vocês devem saber que precisam dos arquivos opcional, estando ele salvo no seu computador, como também estando num DVD, tanto faz, vocês precisam dele para poder criar esse pendrive. Para fazer isso, nós vamos colocar esse pendrive. Eu vou colocar aqui nos arquivos do nas configurações da máquina virtual, fui lá em VM, Remove Device, CD SATA, Connect. Vamos ver se vai mostrar aqui. Pronto. Colocou o meu DVD de instalação do Windows 7. Agora eu vou ligar um pendrive.
Eu achei um pendrive aqui, não estou fazendo backup dos arquivos porque quando eu passar os arquivos do sistema operacional para o pendrive, ele vai apagar tudo. É preciso então que ele esteja limpo. E um detalhe, o pendrive de vocês tem que ser no mínimo de 4 GB para poder passar os arquivos para dentro dele. Vamos só aguardar terminar aqui, vai demorar um pouquinho, mas eu vou acelerar o vídeo. E pronto. Terminou de copiar aqui, deixei num dentro do que nós tínhamos feito antes. Agora o nosso pendrive está vazio. Vamos só dar uma formatada aqui nele para garantir que os arquivos tenham sido apagados. Aqui é importante, troque o formato para NTFS. Vamos aguardar terminar a formatação para poder fazer o processo de cópia dos arquivos do sistema para dentro do pendrive. Pronto, terminou. Agora, com a formatação concluída, vamos passar os arquivos que estão dentro do DVD para o pendrive. Esse processo não requer programas, vocês não precisam acessar nada, baixar nada na internet. Vocês só vão precisar do prompt de comando, do CMD. Quem não sabe, ele está lá em iniciar, todos os programas, acessórios. Aqui, ó, linha de comandos ou prompt de comandos. É essa telinha preta aqui. Nós vamos utilizar o recurso chamado Robocop. Deixa eu errei aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. O comando que vocês vão digitar então é esse aqui, chamado Robocop /interrogação. Deem um Enter e ele vai dar todas as informações referentes a esse comando. Eu vou rolar lá para cima para mostrar as opções que realmente nos importam, de como nós vamos fazer aqui, ó. Dá uma explicação para que é, como funciona e tal. São essas duas opções aqui, ó, /S e /I. Primeira coisa então que vocês devem digitar é o Robocop, origem, destino, /S, /I. Como que vai acontecer então o comando? Deixa eu limpar aqui. Então está aqui o comando completo de como fazer a cópia dos arquivos do DVD de vocês ou dos arquivos onde se encontra o sistema que vai ser instalado para o pendrive. Aí é simplesmente vocês deem um Enter e ele começou o processo de cópia total de todos os arquivos. Agora é só aguardar ele concluir. Vocês vão ver que ele vai concluir quando mostrar de novo a linha de comando para ser digitado. Só aguardar agora. Então tá, terminou agora de copiar os arquivos do disco local D pro F, ou seja, terminou de copiar do CD do DVD pro pendrive. Como vocês podem ver, ele mostrou aqui o total de arquivo, dá algumas informações, quando foi concluído. Agora é só dar um exit. Só vou atualizar aqui então o processo. Ó, carregou lá todo o pendrive, todos os arquivos. E agora nós já conseguimos realizar a formatação desse computador, do computador de vocês, se você fez o mesmo, tanto pelo pendrive como pelo DVD, se você tiver um DVD ou tiver um arquivo. Resumindo as etapas até agora: backup e preparação do dispositivo formatador. Agora nós precisamos iniciar o processo de formatação do nosso computador. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos reiniciar o computador. Vamos aqui no menu iniciar e reiniciar. Eu só vou me preparar aqui para dar um pause numa tela. Vou só aguardar porque eu quero explicar um negócio para vocês lá na tela inicial. Vou esperar encerrar e vou dar um pause aqui. Vou dar um pause na máquina virtual para poder explicar para vocês. Dei um pause aqui, beleza? Ele modificou a tela, mas o que eu quero mostrar para vocês então é a tela inicial do computador. Quando você liga o computador de vocês, ele geralmente mostra um nome, alguns desenhos. Aquilo é parte inicial do computador. Você apertou o botão e já apareceu umas imagens na tela logo que foi ligado o monitor. Essa tela aí é a tela inicial do que nós chamamos de BIOS do computador de vocês. A BIOS
é uma parte interna lá da placa-mãe, onde armazena todas as informações de como o computador deve funcionar, de como ele deve se comportar, de como ele deve ligar. E nós precisamos, nessa parte, nesse ponto, acessar o que nós chamamos de setup. O setup é a tela onde nós controlamos todas as configurações da BIOS. E eu dei um pause nessa tela inicial porque geralmente na tela da exibição lá do logotipo da BIOS mostra os botões aonde você pode acessar esse setup. Aqui nesse caso ele está dizendo, ó, press F2 to enter setup, F12 for network boot, ask for boot menu. Nós vamos então precisar apertar a tecla F2 no teclado para poder entrar no setup. Na maioria dos casos, pessoal, a tecla que deve ser apertada para entrar no setup é a tecla delete. Por que delete? Por que F2? Não sei, isso depende do fabricante. O que vocês devem prestar atenção é sempre no início, tentar procurar enquanto ela é mostrada de forma rápida ali, qual tecla é essa. Eu dei um pause aqui justamente para isso, para poder mostrar a tecla de vocês e não precisar reiniciar. Eu só vou voltar a máquina aqui, rodar a máquina normal. Está restaurando tudo. E daí quando aparecer a tecla eu vou apertar F2 e entrar no... Pronto, consegui aqui entrar na tela do setup. Está um pouco menor por causa da resolução, mas isso daqui é normal. Dentro dessa tela do setup é que é onde nós vamos fazer as configurações para poder iniciar por um daqueles dispositivos de formatação, o dispositivo formatador, ou CD ou pendrive. Aqui não existe mouse, nós controlamos tudo pelo teclado. Como vocês podem ver, existe lá em cima os menus Main, Advanced, Security, Boot e Exit. Indo nas setas para cima e para baixo, eu controlo as opções que existem em cada menu. Indo nas setas para o lado, eu controlo os menus que vão sendo mostrados. O menu que nós devemos ir é o menu Boot. E dentro do menu Boot é onde nós controlamos a ordem dos dispositivos. Por exemplo, se eu quero que a formatação inicie a partir do drive de CD, drive de DVD, onde estão os arquivos de instalação. Nessa lista de itens aqui eu devo deixar o CD-ROM ou DVD-ROM, dependendo de como estiver mostrando, em primeiro lugar. E devo deixar ele em primeiro acima de qualquer outra opção. Caso você queira iniciar a formatação, a pendrive, aí vocês devem deixar os Removable Devices em primeiro lugar, que é o caso de como já está aqui. Mas e como faço para modificar? Você seleciona o dispositivo que você quer deixar em primeiro e vai apertando o botão de mais. Aquele dispositivo selecionado ele vai passar para cima sempre que você apertar mais. Se você apertar menos, ele vai passando para baixo. Vamos deixar o CD-ROM, vou fazer pelo DVD, não pelo pendrive a formatação. Então eu deixo ele em primeiro e tá pronto. É só isso que você deve fazer. Se tiver assim, vocês baixam ele e deixem ele em primeiro apertando os botões de mais e menos para alterar a ordem. Fazendo isso, vocês vão seta para o lado no exit e vocês precisam salvar essas mudanças. Então é exit saving changes, que daí ele vai sair salvando mudanças. Seleciona a opção e dá um enter. Ele pergunta se vocês querem salvar as configurações, sim ou não. Você deve imediatamente pressionar alguma tecla. Aí sim ele vai iniciar por aquele dispositivo. Se não, ele vai pular para o disco rígido, que é onde está o sistema operacional, e daí vai iniciar tudo de novo. Aí você precisa reiniciar o computador e quando aparecer a frase novamente, apertar alguma tecla para poder iniciar o processo de formatação. Vamos aguardar agora carregar os arquivos para seguir para o próximo passo da nossa aula de formatação do computador. Eu havia trocado aqui, em vez de colocar o drive, os arquivos do Windows 10, acabei colocando do Windows 7. Então, todo o processo aí eu refiz utilizando o Windows 10. Não tem diferença nenhuma.
Você pode fazer tudo que eu ensinei para você no início, pode ser feito tanto no Windows 7, como no Windows 10, como no Windows 8, tanto faz. A diferença é aqui, ó. É esse resultado aqui. Ao invés de mostrar o Windows 10, ele estava mostrando o Windows 7. Nós precisamos disso aqui. Aqui já voltou o mouse, então nós podemos seguir o nosso processo de instalação. Essa parte aqui é bem o que está mostrando. Vocês podem trocar o formato de moeda, formato de teclado, o idioma só tem um. Nós estamos no Brasil, então não tem para que mudar. Simplesmente avançamos e nessa tela clicamos em instalar agora. Reparar o computador não vou mostrar para vocês porque precisa do sistema instalado para poder funcionar. Então vamos instalar agora para poder iniciar o processo de instalação do Windows 10. Vamos aguardar até a próxima etapa. Primeira etapa, então, ele pede para ativar o Windows. Nessa parte aqui, se o sistema de vocês foi comprado, vocês têm uma chave do produto, é aqui que ela deve ser digitada. Como esse caso é apenas uma instalação de simulação, nós não possuímos uma chave do produto. Então, nós vamos clicar aqui em não tem uma chave do produto e essa parte simplesmente é passada sem nada. Essa versão que eu fiz o download do site da Microsoft, ele me dá várias opções, ó, desde a versão Home até a versão Pro for Workstation. Dependendo da versão que você tiver a chave de licença, você deve escolher aqui. Para o nosso exemplo, eu vou instalar a versão Home, que é a mais simples e potencialmente mais leve. Então, deixo ela selecionada e clique em avançar. Para você escolhe qual versão você tem no seu computador, você pode ter instalado. Avançar. O tempo de espera não é tão grande assim, é como eu estou fazendo uma máquina virtual, pode demorar um pouco mais. Aqui tem o contrato, os avisos, você pode ler aí, só clique em aceito e avançar. Que tipo de instalação você deseja? Uma atualização que você instala mantendo seus arquivos e configurações, só que para poder funcionar essa opção é necessário já ter o sistema. Como nós estamos trabalhando com o Windows 7, não podemos fazer essa opção. E a personalizada, que você apenas instala o Windows e apaga tudo que tem nele. Vamos então no personalizar, que é o que nós queremos, e nós vamos aqui escolher aonde vamos instalar o nosso sistema. Como eu havia mostrado para vocês na partição 2, os dados que a gente criou, onde está o nosso backup. Aqui a gente não vai fazer nada, vamos deixar ele como está. Nós vamos fazer apenas na partição 1, que é onde está o sistema. Aqui o que vocês devem fazer? Clicar no botão formatar. Ele pergunta se tem certeza, avisa que vai ser tudo destruído, vai ser tudo apagado, e só dá um OK. Pronto, tamanho total, espaço livre foi formatado. Agora, com ele selecionado, você clica no botão avançar. E pronto. A partir daqui o computador vai fazer tudo sozinho. O computador de vocês já foi formatado, tudo que tinha dentro dele foi apagado, exceto os arquivos que estavam no disco, no outro disco, nos dados. Agora, no disco onde estava o sistema, foi tudo apagado e agora vamos fazer uma formatação, vamos fazer a instalação a partir do zero. Esse processo é o que costuma demorar mais, até chegar ao ponto onde novamente nós vamos entrar em ação. Aqui é provável que demore aí uns 15 minutos, talvez menos, dependendo da configuração do computador. Eu vou acelerar esse processo, não vou cortar para vocês conseguirem ver ele fazendo tudo sozinho. É provável que reinicie o computador de vocês não sei quantas vezes também. Então, só aguarde e vamos ver o que vai acontecer. Quase chegando aqui no ponto em que nós voltamos a trabalhar. Eu estava marcando o tempo que levou 24 minutos esse processo. 24 minutos numa máquina virtual. Agora imagina fazer isso num computador de verdade, né? Talvez ele leve menos tempo.
Beleza, voltamos então agora a recuperar o controle do nosso computador. A primeira coisa então, nós vamos começar a fazer as configurações básicas para uso do nosso sistema depois da formatação. A primeira coisa que eu libero então é região, Brasil, tá certo? Sim. Vamos aguardar agora. O layout do teclado, lembrando que no Brasil existem só dois formatos, no Brasil a BNT e a BNT2. Geralmente os nossos computadores teclados estão sempre no formato ABNT normal, não o 2. Então deixa o primeiro marcado e clique em sim. Pergunta se quer adicionar mais um layout, vamos só simplesmente pular. Um detalhe que eu tinha esquecido, ele já deixa ativado quando você liga a primeira vez o Cortana, que é o assistente pessoal do computador do Windows 10 a vocês. Cortana costuma falar. Então, se vocês não querem Cortana, querem desativar, é só clicar nesse botão aqui, ó, desativar controles de voz. Aí o Cortana foi completamente desativado. Eu vou desativar aqui porque o foco não é o Cortana, e sim a instalação do Windows, instalação do sistema após a formatação. Vamos só aguardar ver as próximas etapas de configuração. Ok. Etapa seguinte, ele está pedindo então para vocês entrarem com uma conta Microsoft. Aqui vocês vão colocar o e-mail de vocês, ou Outlook, ou Hotmail. Ele vai fazer que o computador de vocês seja sincronizado direto com o e-mail. Essa parte é bem semelhante ao Android. O Android pede que vocês coloquem uma conta no Gmail para poder baixar aplicativos. Mesma coisa no Windows. Se vocês querem baixar aplicativos para o Windows 10, é preciso ter uma conta. Para esse exemplo, nós não vamos colocar conta nenhuma. Então, conta offline. Ele dá mais alguns avisos aqui sobre entrar com uma conta Microsoft, né? Vamos clicar em não, pois não estamos fazendo isso. E vamos aguardar as próximas etapas. Quem usará este computador? Aqui vocês vão colocar o nome do usuário de vocês, já que não vai ter o nome de uma conta, então vamos colocar no nome do usuário. Vamos simplesmente colocar nome usuário e clicar em avançar. Ele pede uma senha e você no seu computador digita a senha que quiser. Eu vou deixar em branco porque eu não quero senha. Eu havia falado anteriormente sobre o Cortana, que é o assistente pessoal, né, dá permissão para usar informações e tal. Vamos clicar em não nesse exemplo. E aqui nós seguimos para algumas configurações de privacidade do seu dispositivo. Dá uma lida, é interessante você ler aí como que funciona a questão da privacidade sobre os dados de você, sobre suas informações com o uso ao computador. Você tem que aceitar para poder seguir adiante. Pronto, terminou a etapa de configuração. Agora nós só precisamos esperar o próprio sistema concluir a sua instalação e entregar a área de trabalho para a gente poder começar a usar o computador. Vamos aguardar aí alguns minutos, como ele está dizendo, que essas telas aí eles funcionam de forma automática. Nós não precisamos fazer mais nada, só esperar. Prontinho, terminou agora, foi concluída a formatação. Eu simplesmente vou ajeitar aqui ele para a imagem ficar melhor. Eu vou ajeitar a resolução, vou confirmar algumas opções. Deixa eu só para configurações, né? Cliquei em sim lá, vamos mudar para o português do Brasil, vamos iniciar aqui. Essas configurações só estão assim porque é uma máquina virtual. Se fosse no computador de vocês, não seria preciso alterar a resolução. Aqui eu tenho que alterar porque senão fica esse quadradinho pequeno no meio da tela, fica estranho. Vou colocar a resolução maior que tem aqui, ó. Agora sim. Pronto. Vamos ver lá. Tela de bem-vindo, ela explica algumas opções aqui do sistema. Mas vamos fechar aqui. E pronto.
Agora sim nós podemos dizer que o processo de formatação e instalação de um novo sistema operacional no seu computador foi concluído. Se você fez o processo e chegou nessa tela, na tela da área de trabalho, parabéns, você conseguiu formatar o seu computador. Agora vamos tentar ver o mais importante, os nossos arquivos. Vamos tentar localizar os arquivos de backup que fizemos antes da formatação para ver se não foram apagados. Eu vou abrir aqui o explorador de arquivos, vamos aguardar ele abrir. Vamos lá no computador, dados, e está aqui o backup. Tudo que nós tínhamos foi salvo sem risco nenhum de ser apagado. Então, se você fez os passos certos de acordo com o que foi iniciado lá no início da aula, quando você chegar nesse ponto, você já encontrou todos os seus arquivos. Alguns detalhes que é importante frisar: o tempo que está dando até agora nesse processo de formatação, se for contar tudo que fizemos, as configurações, tudo, sem falar toda a parte explicativa, levou em torno de 1 hora. Talvez menos até, se for contar. Mas quando vocês forem fazer no seu computador, pode levar bem menos tempo também. Se vocês forem lendo, talvez leve um pouco mais. Mas é um processo rápido e com pouca ação de vocês. Vocês apenas vão dando algumas ações e o computador faz tudo sozinho. A verdade é que, se a gente for comparar todas as versões do Windows, essa é a que a gente menos executa ações durante o processo de formatação. E a tendência é diminuir mais ainda. A atualização do sistema aqui do Windows 10 acontece de forma isolada. Você simplesmente dá o comando para ele se atualizar e ele faz tudo sozinho. Não precisa reconfigurar nada. Aliás, não precisa nem dos arquivos de instalação. E agora, vamos restaurar o backup, instalar os drives para a gente conseguir encerrar essa aula. Vamos primeiro à restauração do backup. Aqui nós não temos o arquivo, a pastinha do usuário no computador. Vamos tentar colocar ela então. Vamos iniciar, configurações. Personalizar. Temas. E aqui, configurações de ícones da área de trabalho. Aí vamos colocar o computador, arquivo, aplicar, ok, fechar aqui. E tá, vamos só organizar aqui para ficar. Vamos colocar por nome, pronto, tá. Vamos colocar aqui então os nossos arquivos. Vamos lá nesse computador, dados, backup, usuário. Vamos selecionar tudo e copiar. Voltamos aqui no usuário, botão direito, colar. Ele não vai colar do jeito certo, ele simplesmente vai largar os arquivos ali. Substituir sim. Pronto. Restauramos os nossos backups. Agora nós precisamos fazer a atualização dos drives, como eu havia prometido para vocês. Eu tenho que mostrar o programa. Vou abrir aqui então a página da internet, porque a internet já está funcionando. Se caso vocês não tiverem funcionando a internet do seu computador, vai ser necessário abrir isso num outro computador. Vou entrar no Google. Eu podia ter feito no Bing a pesquisa. Vamos tentar fazer pesquisa por aqui. O nome do Windows 10 dentro do
cheguei no é necessário achar o programa para poder instalar. Um detalhe, o programa esse, ele não é pequeno. Deixa eu achar aqui a forma offline dele, que daí você coloca os arquivos desse instalador no seu computador e pode instalar tudo de forma automática, sem ter conexão com a internet. O problema é o tamanho, ele não é muito pequeno, ele tem algo em torno de 17 GB, é bem grande mesmo. Vamos ver se eu acho essa versão. Tá aqui, ó. Não, cadê? Aqui. Drive Pack Solution Offline Full são 17 GB. Aí tem a Drive Pack Offline somente para redes Wi-Fi, rede com fio, que é 400 MB. E o Drive Pack Online, que daí ele baixa os drives necessários, somente os necessários. Aí ele é uma versão mais light, de 600K. Eu vou baixar esse aqui, porque como eu tenho, eu só preciso atualizar, né? Para vocês entenderem como que funciona esse processo de atualização de drive. Estou baixando ele, vamos ver como é que vai terminar aqui. Ok, carregou aqui o programa, então agora nós precisamos fazer com que esse aplicativo instale somente os drives. Ele tem o costume de instalar os programas necessários. É até interessante, porque ele instala navegadores, instala antivírus, instala um monte de coisa. Aqui no lado vocês vão ver que ele tem 7 programas já para ser instalados. Firefox, Avast, entre outros. E apenas um drive será instalado. Vamos configurar então para que esse programa instale somente os drives e não os programas. Vamos no modo avançado aqui, que é onde a gente faz essas modificações. Já está o drive ali, vamos... Esse drive Pack Notifier não precisa. Esses outros vamos deixar marcado porque são necessários. Programas aqui no lado, vamos desmarcar então os programas que eu não quero que seja instalado nesse computador, nessa máquina virtual. Ok, tudo pronto. Vamos voltar aqui em drives. Ele está mostrando que vai instalar todos 4 e simplesmente clico em instalar. E agora ele vai fazer todo o processo sozinho. Como vocês podem ver, o processo é muito simples, quase que feito de forma automática. Vocês apenas precisam dizer o que precisa ser feito e o computador faz tudo sozinho. Mandar formatar, mandar reiniciar pelo drive da formatação, enfim, são algumas coisas aí que tornam a tarefa bem simples e rápida. Apenas é necessário estar na frente do computador cuidando tudo que ele faz e aplicar os comandos quando chegar no momento certo. O único porém da formatação é o risco. O único porém da formatação é o risco de perder os arquivos importantes. Eu acredito que a parte principal é aquela no início, onde nós fizemos o backup. É ali que as pessoas costumam ter o risco de perder os seus arquivos. Imagine você fazendo tudo isso daí e na hora de restaurar o backup, lembrar que não fez a cópia da segurança dos seus arquivos. E aí, como vai acontecer? As chances de você recuperar os arquivos são muito baixas. É provável até que não consiga recuperar. Então, a formatação ela tem esse risco. E o meu objetivo ensinando... Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir essa aula e daí no finalzinho eu vou colocar uma explicação sobre o porquê de eu estar ensinando essa
formatação, que é algo que eu utilizo para ganhar dinheiro de forma autônoma. Vamos só aguardar terminar a instalação aqui. Perfeito, terminou aqui a instalação do Drive de vídeo. Vamos clicar em continuar aqui e podemos fechar porque foi concluído. Só programinha aqui. E o processo foi concluído, pessoal. Terminamos a formatação, terminamos o backup e terminamos a instalação dos drives. Basicamente, isso que eu ensinei para vocês é o processo de instalação. Agora, com a instalação de outros programas, isso vem do critério de cada um quais programas utilizar. Mas nessa aula eu mostrei para vocês então o que exatamente eu, como assistente técnico autônomo, faço quando vem pessoas trazerem computadores até mim para formatação. Essa foi a aula então de formatação de computadores. Aqui embaixo tem uma parte de comentários. Eu gostaria que vocês fizessem comentários sobre essa aula, o que vocês acharam. Descreva aí se vocês conseguiram aplicar essa técnica, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, até reclamação. Então, deixa ali, eu vou responder para vocês. É uma aula interativa. Se vocês acham que faltou alguma coisa, que eu errei alguma coisa, também podem comentar. Agora fica com alguns avisos, eu vou passar alguns avisos para vocês, algo mais detalhado sobre essa aula. Fica ligado aí.